Acredito que você deve ter estranhado um pouquinho eu ter escolhido esse livro para criticar aqui, afinal você deve ter encontrado diversas críticas voltadas para o gênero do terror e suspense, que é o meu foco nesse canal. Eu o escolhi porque afinal para mim não há nada mais aterrorizante do que o mundo moderno e o modo como a gente consegue ser danoso para o outro. Aqui não é um livro que fala sobre esse mundo contemporâneo em que vivemos, ele fala sobre o ano de 1950, num cenário completamente diferente, mas infelizmente muitas coisas não mudaram em diversos lugares. Por isso que eu acho que ele é pertinente na discussão, eu acho que é interessante trazê-lo para cá como um ponto de reflexão. Mas antes de falar sobre esse livro específico, eu peço que você se inscreva nesse canal, se possível, curta com seus amigos e compartilhe, principalmente com aquele amigo que você gosta de conversar, umas conversas um pouco mais polêmicas, mais problemáticas, e que você sabe que vai dar uma boa discussão respeitosa e uma discussão que consiga trazer coisas construtivas para vocês dois. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro Meu Policial, da Bertrand Roberts. Livro esse que chegou há algum tempinho, uns 2, 3 anos, só que ele teve o seu hype com a adaptação dele para Amazon Prime, com o filme My Policeman, que veio a ser protagonizado pelo Harry Styles, por isso que houve todo esse hype, todo esse alvoroço, inclusive várias críticas negativas sobre o filme. Mas aqui nesse livro a gente vai ver coisas um pouco mais pesadas e não atuações ruins, aqui a gente vai ver de fato uma história que é bem entregue nessas páginas. O que conta então essa trama? Aqui nós somos inseridos de imediato num contexto de 1950 na Inglaterra, em Brighton, num cenário completamente diferente do que nós estamos habituados, sem essa era tecnológica, sem até mesmo acesso à TV com facilidade, numa vida que para alguns é algo mais nostálgico. Só que para aquilo que nós estamos contando é algo que começa com um tom mais lúdico, que é a paixão, e termina com um tom trágico. Aqui, de imediato, a gente conhece Marion, que é uma adolescente que está no fase da descoberta do amor, e ela encontra essa descoberta no irmão da sua melhor amiga, que é o Tom. E esse Tom é 2 anos mais velho, 3 anos mais velho, é alguém que ela sempre vê com esses olhos apaixonados, e ela nutre essa paixão por diversos e diversos anos de sua vida, até inclusive ela se tornar adulta e se tornar professora. Então ela mantém essa ideia romanceada do Tom. E o Tom, por sua vez, é um jovem muito esguio, muito atleta, que nada, que gosta muito de esportes, e é por isso que ele acaba se candidatando para ir para o exército. Ele fica um tempo ali desaparecido da nossa história e retorna muitos anos depois, retornando dessa vez para a candidatura a um posto de policial. E é aí que entra esse romance dele com a Marion. Mas a gente tem um terceiro elemento nessa história, que é o Patrick, que já é um homem mais velho, muito mais velho do que o Tom, uns 20 anos de diferença, pelo que o livro dá a entender. E ele acaba conhecendo o Tom quando ele já está, inclusive, no posto de policial, no processo onde ele está de experiência, e eles acabam tendo uma espécie de flerte. Na verdade, no início do livro, quando eles se conhecem, há apenas o interesse do Patrick, e aos poucos o livro vai mostrando que essa relação dos dois acaba sendo desenvolvida. Só que esse desenvolvimento romântico acontece em paralelo com o desenvolvimento também com a Marion. Então o Tom começa a ter esse relacionamento duplo. Mas nada é o que parece de uma maneira tão simplista quando eu conto nessas páginas. Afinal, o que ocorre de fato é que o Tom é um cara homossexual que não quer assumir para si mesmo naquele momento. Afinal, na década de 50, pelo menos nesse contexto da Inglaterra, tudo era muito diferente, era muito mais difícil. Inclusive, homossexuais eram punidos com prisão e sofriam muitas argúrias sociais. Então o Tom resolve esconder essa faceta sua e vê na Marion uma certa facilidade de casamento, talvez até para ter uma vida que ele considera normal naquele período, para que ele consiga se adequar ao que a sociedade espera dele como policial, ao que os pais dele esperam dele como filho e assim por diante. Já o Patrick, como um cara mais velho, já vive separado de sua mãe, tem sua vida pessoal muito estabelecida, por mais que ele não seja assumido em sociedade, afinal era crime, ele fica na sua tranquilidade, vivendo uma vida muito diferente, uma vida onde ele trabalha no museu como curador, onde ele visita várias obras de arte, ele tem acesso à literatura clássica, acesso à música, e ele vai apresentando esse mundo para o Tom também, e nesse processo de mostrar essa parte do mundo que há esse romance.
Mas como eu falei pra vocês, isso não é uma história de romance, é uma história de drama. Então esse romance duplo que o Tom leva com a Marion e com o Patrick vai chegar em um momento específico que vai ter algumas turbulências quando a Marion começa a conhecer o Patrick, quando ela começa a desconfiar da relação dos dois, e isso vai ter um final completamente desastroso. Esse livro teve uma adaptação que não teve o sucesso esperado, afinal Harry Styles não conseguiu interpretar bem o personagem do Tom, porque de fato aqui a gente encontra um personagem que, por mais que não tenha voz, afinal a história é contada a partir do relato da Marion e a partir do relato do Patrick, ainda assim ele é um personagem com muita personalidade. É um personagem que ele tem essa aparência toda sisuda, uma aparência que não demonstra muita emoção, mas que ao mesmo tempo, a partir do relato dos dois outros personagens, a gente consegue compor em nossa cabeça uma persona que é retraída pelo fato das coisas que ele acaba guardando em si e pelo fato das coisas que ele acaba não conseguindo vivenciar. Aqui não há essa ideia de vilões e mocinhos, pelo menos foi isso que eu senti. No início o livro tende a mostrar para nós que a grande vilã da trajetória toda será a Marion, depois a gente acaba pensando que talvez seja o Patrick, ou até mesmo o Tom, afinal ele casa com uma mulher mesmo não gostando dela e acaba meio que usando um pouco aquilo que ela imaginava dele, usando um pouco daquilo que ela era apaixonada por ele. Só que na história real, de fato, que é o que a gente acaba sentindo por aqui, é que os grandes vilões dessa trama são a sociedade onde eles estão inseridos. A sociedade é essa que impede com que eles vivam as suas próprias vidas, consigam sentir aquele amor que eles realmente deveriam sentir e são merecedores disso. Então aqui a gente vê, e eu pelo menos me senti em diversos momentos, uma história que é entroncada nas suas relações e nos seus sentimentos. Nenhum personagem de fato consegue vivenciar aquilo que quer, da maneira que quer. Então a Marion ama essa projeção do Tom, mas o Tom nunca vai ser essa projeção para ela. O Patrick, por sua vez, ama o Tom pela projeção dele também, de certa forma, que é uma projeção mais realista, afinal o Tom se abre um pouco mais para ele, mas mesmo assim ele nunca vai conseguir vivenciar o Tom por completo. E o Tom, por sua vez, não consegue ter a sua vida pela pressão que ele tem com a polícia, pelos pais, pela esposa. Então ele fica ali retido no seu pequeno cantinho, onde ele acha que é seguro, que na verdade a segurança para ele é mostrada como não mostrando os seus próprios sentimentos. Falei para vocês que esse livro é pesado e tem uma discussão que é muito atual e muito relevante, afinal, infelizmente, a gente teve notícias que eu acho absurdas, de um país, se eu não me engano, Uganda, que acabou criminalizando as relações homoafetivas. Então qualquer tipo de contato é passível de pena de prisão e talvez até de morte. Isso é uma coisa que eu acho absurdo, retrógrado demais, uma coisa pesada, uma coisa, como eu disse no início, que acaba sendo uma irresponsabilidade tremenda, uma criminalidade tremenda você achar que você pode mandar e comandar a felicidade dos outros ou o modo como os outros vivem suas vidas. Então, infelizmente, é um livro que parte de um debate que ainda é contemporâneo. Deixo essa dica para vocês, não é uma dica de terror, mas podem estar tranquilos que essa semana vai ter 2 dicas incríveis por aqui. E lembrando, como sempre, o espaço aqui embaixo é super aberto para a gente conversar, para a gente debater, mas com respeito. Se houver qualquer tipo de coisa relacionada à homofobia, racismo, coisas nesse sentido, com toda certeza você não é bem-vindo aqui. Você não vai ter nem o comentário escrito e anexado aí embaixo, que com toda certeza eu bloqueio e tiro vocês do canal, ou vocês saem por conta e risco. Afinal, não há espaço. O que esse livro deixou claro para mim, pelo menos, é que uma das coisas que a gente tem que pensar é que esse tipo de ação tem que não ter mais espaço. Ao invés das pessoas serem silenciadas, as pessoas, seja pela sua raça, seja pela sexualidade, seja pela sua religião, ao invés dessas pessoas serem silenciadas, as outras é que deveriam ser silenciadas no completa ignorância, já que você quer ser ignorante, que seja ignorado também. Não que isso seja a melhor prática, afinal o caminho sempre é a educação, mas infelizmente tem vezes e tem situações que são tão absurdas, que a gente precisa apenas tentar pelo menos viver a nossa vida as ignorando. Então agora sim finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, muito obrigado mesmo, e qualquer coisa a gente se encontra no próximo vídeo.